guys! Como é que vocês estão, pessoal? Suave, suaveira, suavão? Como é que vocês estão? Celso na área mais uma vez. Bom, hoje a gente vai falar sobre números ordinais, que em inglês é ordinal numbers, ok? Então, vamos lá. Ó, primeiro, o que são os ordinal numbers, né? Os ordinal numbers, números ordinais, são números... Tá gravando? Tá gravando. São números utilizados para indicar ordem em uma sequência. Geralmente são usados em competição. Por exemplo, se tem uma corrida, igual aqui, tem a corrida dos dois carrinhos. O carrinho vermelho, ele tá em 1. Ele não tá em 1, né? O carrinho vermelho, ele tá em... Tá em primeiro. Isso mesmo. E o carrinho aqui de baixo, o carrinho branquinho, ele tá em 12? Ah, ele tá em 12. Não. Ele está em 12º, ok? Então, esses números que a gente usa para falar posição são chamados de números ordinais, ok? Ó, ordinal porque é de ordem, tá bom? Antes de a gente ver em inglês, vamos revisar eles em português porque a galera esquece, tá bom? Aqui, ó, outro caso, né? Às vezes você pode dar um jeito ali de não falar o número ordinal. Por exemplo, em uma fila, você pode falar assim... ele é o terceiro na fila. Ele é o terceiro. Ou você pode falar, ele é o número 3 na fila. Então é uma maneira de você não falar o número ordinal, tá bom? Você pode falar assim, dessa maneira. Em português, as pessoas costumam esquecer acima do 30. Vamos lá. Ó, esse aqui, primeiro. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí tem gente que sabe só até o décimo. Tem gente que também não sabe até o décimo. Mas depois do décimo já complica para alguns. Ó, acima do décimo. Décimo primeiro. Ou tem essa maneira 1/10, só que não é muito utilizada. 12º ou duodécimo também não é muito utilizada. Depois volta só para as maneiras básicas. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Aí tem gente que, pronto, não sei mais depois do 20º. Ou não sabe 20º, né? 21º, 22º, 23º, 24º, 20º. É só você falar de 20º e pegar a primeira parte. Agora, 30º. Opa. Aí, chegou no 30º, aí pronto. Não sei mais como é que é pro 40. Qual que é o ordinal do 40? Não sei. Aí a pessoa fala, é 40º. Não, não é 40º. Não é. Fala, então é 40º. Não é 40º. É 40º. Colocar aqui a maneira errada aqui, ó. Errado. 40º ou 40º. Isso aqui é errado, tá, gente? Não é 40º, também não é 40º, é 40º. O 50, ó, 50º. 50º, tá bom? Não é 50º, tá bom? Ó, isso aqui, ó, errado. Não é 50º, ok? Não façam isso. E como é que é o 60 em ordinal? 60º, ó, sexa, não é sexa, é sexa, tá bom? E não é 60º, não é esse daqui não. O 70, ele vai ser diferente, ó, bem diferente. Ele é 70º com T e tem 70º sem o T, ok? Você que escolhe qual você vai falar. Errado esse daqui. E as pessoas falariam errado o 70, falaria 70º. É errado isso daqui, tá, gente? 70º, é errado. O certo é 70º ou 70º. Errado. Aí 80, 80º. As pessoas falam 80º. Só que não é isso. É 80º com O. O 90, 90º. As pessoas podem falar, ó, errado, 90º. Feio. Ou 90º. Ou 90º. Errado, tá? 100, centésimo. Mas se alguém for falar errado, vai falar centésimo. Errado, tá bom? Aí 200, duzentésimo.
300 trecentésimo ou tricentésimo, 400 quadrigentésimo, 500 quingentésimo, 600 sexcentésimo ou seiscentésimo, 700 septigentésimo ou septingentésimo, 800 octingentésimo ou octogentésimo, 900 nonigentésimo ou nongentésimo, 1000 vai ser, para o original para mim é milésimo, esse aqui as pessoas sabem, 10.000 vai ser décimo milésimo, o 100.000 vai ser centésimo milésimo, 1 milhão milionésimo, 1 bilhão bilionésimo, o do 1 trilhão trilionésimo, o do 1 quadrilhão quatrilionésimo e assim vai. Mas você não precisa decorar até todo esse daqui, né? Na real, a gente só precisa decorar até o 100. Até o 100 já tá bom, né? Em português. Em inglês é bem facinho. Em português isso aqui é ridículo de difícil. Eu não sei por que foram fazer tão difícil isso aqui, gente. Ó, não precisava criar esses palavrão aqui, ó. Parece um xingamento. Não precisa dessa complicância, porque em inglês é bem mais fácil, tá? Em português você sabe até o 100, aí você sabendo falar o 1000, o 1 milhão, também já tá bom. Tá bom? Mas em inglês é bem mais fácil, ó. Vamos agora começar aqui com a parte do inglês. Os números ordinais acompanham... Ah, não. Ainda vou explicar mais algumas coisas, ó. Os números ordinais acompanham os símbolos ozinho, né? Que é para o masculino, ou o azinho, que é para o feminino. Os que indicam a forma abreviada dos termos. Por exemplo, ó, se eu quero falar segundo, eu posso colocar o número 2 e posso colocar o ozinho. Se eu quero falar segunda, aí eu posso colocar o número 2 e um azinho, tá bom? Lê-se segundo ou segunda. Muitas vezes, abreviações de gênero podem ser expressas com um tracinho abaixo da letra. Por exemplo, esse aqui está apagado. Deixa eu colocar aqui. Primeiro ou primeira, né? Aqui não tem o azinho, mas dá para mudar, é por causa da fonte de texto. Aí, ó, você pode deixar aqui com o azinho também e o ozinho, porque no computador, dependendo da fonte de texto, ele vai estar diferente, tá bom? Aí aqui tem um vídeo de como que você faz esse azinho, que é basicamente você tem que apertar o Alt, você aperta o Alt, e daí você aperta 166 para você fazer esse daqui, ó. Não foi. Espera aí, aqui. Meu Deus. O que eu troquei a tela do computador? Espera aí. Aqui, ó. Foi. Aí. E para você fazer o outro seria Alt mais 167. Aí você faz esse daqui, ok? Então, é assim que você faz no teclado do computador. Tem algumas outras maneiras, mas essa daqui já é o suficiente. E no celular, você tem que apertar lá para aparecer mais caracteres. Aqui, ó. O segredo é só mudar a fonte, né, do tipo de letra do seu computador, de calibre para Cambria para Medium Fixed, que daí você vai poder ter esse tracinho embaixo, porque a Arial ou Time News Roman, eles não mostram o tracinho, igual a gente viu, né? Além disso, a norma culta admite duas formas de escrita. O primeiro e a primeira sem ponto, ou primeiro e primeira com ponto, após o número, tá bom? É para mostrar que foi abreviado, mas os dois eles vão aceitar. Exemplos de números ordinais. Para compreender melhor a nomenclatura dos números ordinais, segue abaixo alguns exemplos. Então, eu não vou ler todos, porque é muita coisa. Ó, esse aqui seria 73º, 98º, 114º, 132º, 240º, 299º. Em português é muito difícil. Não se preocupe com isso aqui, vocês não precisam aprender em português, porque ninguém sabe, né? Então não é você que vai servir frentão. Da mesma forma que os números cardinais, os ordinais são termos que variam em gênero. Então, feminino e masculino, você pode falar primeiro ou primeira, e também número singular e plural. Você pode falar primeiros ou primeiras, ok? Isso aqui é outra coisa chata em português, né? Número tem 4 formas para cada número, em inglês é só uma.
Os números cardinais admitem a conjunção e entre unidades, dezenas e centenas, enquanto os números ordinais não. Exemplo, 2145. Em número ordinal você pode colocar o e. Já em numeração cardinal, não. 2 milésimo, centésimo, quadrigésimo, quinto. Tá bom? Então tem essa diferença. Aí, agora a gente chegou aqui na parte do inglês, que é o que realmente interessa. Inglês. Vou colocar um título aqui, ó. Bonitão. Ok, então galera, realmente, aquilo lá que a gente estava falando em português, não decorem, não aprendam, só saiba do 0 até o 100 e o 1000 e o 10.000, tá bom? Não vai aprender tudo aquelas regras lá do português, não precisa. E além do mais, o curso é de inglês, né? Então não se preocupe com aquela coisa em português. Era só para dar uma lembrada das coisas. No inglês, a formação dos números ordinais é diferente da formação dos ordinais em português, né? Língua diferente, então jeito é diferente. Apenas o último número é escrito sobre a forma ordinal. Como assim? Primeiro eu vou falar para vocês como é que seriam os números e depois a gente chega lá. Primeiro seria first. Segundo, second. Terceiro, third. 4, fourth. E assim vai. Eu quero que vocês notem que aqui eu não coloco bolinha, o ozinho ou o azinho. Aqui eu estou colocando ST. E aqui eu coloquei ND. Aqui eu coloquei RD. Aqui eu coloquei TH. E vindo mais para baixo, tá cheio de TH. TH, 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 TH. Por que tem essas letrinhas? Vai lá, eu vou dar um segundo para vocês descobrirem. Aí, acabou o tempo. First termina em ST. Second termina em ND. Third termina em RD. Fourth termina em TH. Ok? Então, essa letra aqui pequenininha nada mais é que as duas últimas letras do número escrito por extenso. Alright? Então, você pode escrever first ou você pode escrever o 1, colocar o ST, que você vai ler como first. Você não vai falar primeiro ST ou one ST. Não, você lê como first. First, first. Second, second. Third, third. Fourth, fourth. Ok? E os de baixo eles vão ser todos com TH, porque todos eles vão terminar em TH, tá bom? E basicamente, deixa eu mostrar aqui numa pastinha para vocês. Deixa eu pausar rapidinho, já volto. Aí, pronto, tem uma imagem aqui bem bonitinha que tá mais fácil de entender. Então, first, second, third e depois, do 4 para cima, do quarto para cima, a gente vai colocando esse TH no final, tá vendo? Todos eles têm TH. Alguns deles, quer dizer, todos os números, né, eles vão ser a mesma forma do número cardinal, que é o primeiro, o 1, o 2, o 3 e o 4. Só que você tem que colocar o TH. Tá bom? Tipo, four é 4. Para virar quarto, fourth. Coloca o TH. Tá bom? Professor, como é que pronuncia esse TH? Língua no meio do dente e daí você assopra, Fourth, fourth, fourth. Não tem problema se você não conseguir, porque é difícil mesmo, tá bom? Agora, o quinto, já nota aqui que tem uma letrinha diferente. Ou seja, não é só você colocar o número cardinal e depois o TH. Não. Fifth. Fifth. Tá bom? Fifth. Seria quinto. E o que eu coloquei o F. Agora, o sexto é 6 normal com TH. Sixtieth. O sétimo normal com TH. Seventh. O 8. 8 normal, não. O 8 termina com T. E daí o T de 8 e o T de TH eles se misturaram, virando 80th. 80th. Não, 8. Não, 8th. 8. Viu? É difícil. 8. 8. Agora o 9, ele vai ser 9th. 9th. Sem o E, né? Por isso que tá com a cor diferente. O 10, 10th. 10th. O 11º, 11th. 11th. O 12º, 12th. 12th.
Sendo que eu tirei o VE e coloquei o F no lugar. 13, 13th, 14, 14th. Não, seria 13º, 14º, aí 15º, 15th, 16º, 16th, 17º, 17th, 18º, 18th, 19º, 19th, tá bom? Sem o E nesse caso, ó, porque no 9 não tem E, no 19 também não tem E, ok? Depois 20º, 20th. Agora você vai notar que no 20º o 20 termina em Y, né? Igual o 30, o 40, o 50, 60, 70, 80, 90. Eles todos terminam em Y. No número ordinal, eles vão terminar em IE, tá bom? Então, 20th, aí o 30. 30th, o 40. 40th, o 50. 50th, o 60. 60th, o 70. 70th, o 80. 80th e o 90. 90th. Sendo que o 90 tem a letra E, tudo bem? E como é que eu falo? Ó, vocês podem notar que tá tudo TH, 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 TH. Aí chega aqui no 21º, 22º, 23º, não é TH. Vai ser ST, ND e RD. Ou seja, sempre que você tiver os 3 primeiros números de uma dezena, você vai falar, você vai colocar o ST, o ND e o RD. Por quê? Porque em inglês você não fala 21º, você fala 21º. Então seria 21st, 21º, que em português seria 21º. 22º seria 22nd, 22º, 22º. 23º, 23rd. Então, 23º, 23º. E seria a mesma coisa para os outros números, ok? Então essa imagem aí, ela está explicando muito, muito, muito bem. Voltando aqui a tabelinha, aqui ela já está mais completa, ó, porque vai lá que chega no 90, o 100 seria 100th, 100th, e o 1000 seria 1000th, 1000th. Mas é bem normal, gente. Você vai fazer o número cardinal e a última palavra do número, né, vai ser ordinal, ok? Ó, forma abreviada dos ordinais. Para escrever os números ordinais em inglês sobre a forma abreviada, são utilizadas as duas últimas letras das respectivas formas dos números ordinais por extenso. Né? Coloca as duas letras lá para abreviar. Alguns exemplos: 42nd, ó, ND, porque termina em ND. 42nd seria 42º. 56th, ó, 56º, que seria 56º, TH, TH. 83rd, 83º, que seria 83º, e aqui RD, RD. Observação: na forma abreviada, as duas últimas letras também podem ser escritas de forma elevada. Ou seja, você pode escrever aqui grandão normal, ou você pode escrever pequenininho de forma elevadinha, ali em cima flutuandinho, tá bom? Mas não coloca o tracinho. Números ordinais nas datas, que é bastante utilizado, né, para você falar sobre datas. Ó. No inglês americano vai seguir esse padrão. Você fala primeiro o mês, né, que seria March, e depois você vai falar o número original. Então, March 15th, março 15º, 1982, que seria 15 de março de 1982. Mas lá nos Estados Unidos eles falam assim, março 15º, 1982. E no inglês britânico já muda um pouquinho, ó, seria the 15th of March, o 15º de março. Fica mais comum, né? 1982. Ambos os exemplos são traduzidos em português como 15 de março de 1982. Ordinais em hierarquias. Quando a representação gráfica de um título hierárquico utiliza números romanos, a forma por extensa leitura são feitas com a utilização dos números ordinais. Por exemplo, digamos que tem um rei. Aí você fala, é o Luís II, é o João Pedro I, né? Em português você fala primeiro, em inglês também vai ser assim. Então, Queen Elizabeth II, ok? Só que tem que ter o D antes, ó. Então, Queen Elizabeth II.
Rainha Elizabeth, a segunda, né? Tem o D, mas na hora de traduzir você fala só segunda. Rainha Elizabeth II. King Henry VIII. O rei Henrique VIII, ou o rei Henry VIII. Dom Pedro I. Dom Pedro I. Tá bom? Opa. Aí. Confira mais estas dicas de inglês aqui. Não, isso aqui não precisa. Aí. Outra coisa agora. Como é que eu falo penúltimo em inglês? Antes da gente ir para lá, eu quero que vocês... um exercíciozinho aqui para você, ó. Você tem que sair dessa aula sabendo como escrever do 1 até o 100 em ordinal. E também sendo capaz de fazer qualquer outro número, ok? Então, exercício 1 aqui para você é escreva do 1, ou melhor dizendo, do primeiro, que não seria assim em português, é do first, escreva do first até o 100th, né? Então, pega aí o seu caderno, escreve do first até o 100th. Só que você não precisa escrever do 20 até o 29, do 30 até o 39, 40 até o 49. Se você fez o 20, faz o 20 e 21. Acabou, porque daí você vai saber do 21 até o 29. Então, faça só o primeiro, tá bom? 20, 21, pula pro 30. 30, 31. Ok? Aí você terminando, você volta aqui. Eu vou pausar, aí quando você tiver terminado tudo, aí você mesmo corrige, vê se você decorou e faz até você acertar tudo, tá bom? Tenta fazer aí. Ok. Aí, agora que você já decorou, né? Agora que você já escreveu do first até o 100th, então a gente já pode continuar, né? Antes de a gente falar a última coisinha ali, é o seguinte. Eu quero mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Esse daqui é um joguinho de corrida. E se é corrida, tem competição. Se tem competição, tem primeiro lugar, e tem último lugar, e tem segundo lugar. Seguinte, eu sou o carrinho de cima, o D Celso, porque eu escrevi meu nome errado, e eu vou estar correndo contra o carrinho de baixo aqui, o vermelho. Eu começo em 20º, né, que em inglês seria o 20th, e ele começa em 19th, em 19º. A ideia é que eu termine em first, tá bom? E eu quero que vocês notem que vai ficar em TH até eu chegar em terceiro, em third, ok? Vamos ver então. Bora! Uou! Começou o time. 17th, 16th, 15th, 14th, 13th, 12th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, RD, deu RD, galera, deu RD. Cadê? Second, first, ST. Viram como é que mudou? Enquanto o de baixo ele tá com TH porque ele tá em fourth, né? Agora ele vai para RD. Third, agora ele tá em second. E ele não pode passar de mim, gente. Ele não pode passar de mim. Turbo. Final lap, última volta. Cadê? Bati, mas tô em first ainda, ele tá em second, ele tá chegando, galera, ele tá chegando. Torçam por mim. Meu Deus do céu, o coração está a mil. Não quero bater ninguém. First, ST. E ele chegou em second ND, ok? Então tá aí um exemplo prático para vocês. Em competição, você sempre vai ver o narrador falando first, second, third, fourth, 20th, 100th. Não sei se tem algum lugar que tem centésimo na competição. É muita gente, né? Mas aqui, essa aqui é uma coisa extra, tá bom? Como você falar o penúltimo ou a penúltima em inglês, né? Que seria a pessoa que está antes da última pessoa. Em inglês é second to last, next to last ou last but one.
Então, se você fosse traduzir isso aqui para o português, seria algo como segundo do primeiro, segundo do último, próximo do último e último mais primeiro. Então você viu que não faz sentido traduzir, ok? Então só usa sabendo que é penúltimo. Por exemplo, I just watched the second to last episode of the series. Eu acabei de assistir ao penúltimo episódio da série. E se vocês fossem traduzir ao pé da letra, eu acabei de assistir o segundo do último episódio da série, mas é penúltimo, tá bom? She finished second to last. Ela terminou em penúltimo. He injured himself on the next to last day of his vacation. Ele se machucou no penúltimo dia de suas férias. We'll need to buy some more wine. This is the next to last bottle. Nós vamos precisar comprar mais vinho. Esta é a penúltima garrafa. Tomorrow they will play their last but one game of the season. Amanhã eles vão jogar seu penúltimo jogo da temporada. Baker finished next to last in the 1,500 meters race. Baker terminou em penúltimo na corrida de 1.500 metros. Importante, a opção penultimate é a menos provável em linguagem coloquial. Apesar de ainda usada, penultimate é de uso mais formal. Então, o penultimate, que é bem mais parecido com o penúltimo, ele existe, só que é usado numa área mais formal, ok? Agora, outra coisa, como você falar... Como falar passar de primeira ou conseguir de primeira em inglês, né? Como é que você fala isso? Então, passar de primeira, passar na segunda tentativa, conseguir de primeira, conseguir na segunda tentativa. Em inglês é pass, succeed ou qualquer outra coisa que seja de conquistar, né? E aí você coloca at the first ou at the second attempt. Attempt é tentativa. Então, eu posso falar assim: I passed my driving test at the first attempt. Eu passei a minha prova de direção, né, para dirigir, de primeira tentativa. She passed her driving test at the second attempt. Ela passou na prova dela de segunda. I got it right at the first attempt. Eu consegui certo de primeira. He succeeded at the first attempt. Ele teve sucesso de primeira. Lord Chelmsford succeeded at second attempt. O Lord Chelmsford teve sucesso na segunda tentativa. Ou você também pode falar on the first take. Por exemplo, when I graduated for Catholic University's Columbus School of Law and then passed the Maryland Bar Exam on the first take, I was happy. Quando eu me formei na Universidade Católica de Catholic University's Columbus School of Law. Então, quando eu me formei na escola em Columbus de advocacia na Universidade Católica, então eu passei no exame de barra em Maryland de primeira. Eu estava feliz. Nossa, nome do lugar gigante. We did the shot perfectly on the first take. Nós atiramos perfeitamente de primeira. I didn't yell on the first take, but I yelled on the second. Eu não gritei de primeira, mas eu gritei de segunda. Eu gritei na segunda. Tá bom? Então, é tudo isso que eu tenho para falar para vocês sobre os ordinal numbers, tá bom? É um resumão de tudo. Saiba aqui. Resumo. Primeira coisa, saiba escrever do first até o... já ficou daquele jeito, que legal. Até o 100th. Segunda coisa, saiba que as letras pequenas são os finais dos números por extenso. E 3, saiba que números ordinais são usados para falar sobre ordem, geralmente em competições. E tem a maneira de falar penúltimo, que é muito importante, né? Que é next to last, second to last, last but one, ok? I was the second to last in the competition. I got here second to last. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aprenda os números ordinais.
And checa a descrição do vídeo para ver se tem algum conteúdo, alguma imagem, algum arquivo. Deixa o like e compartilha para poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Falou, see you!